para que a gente possa deixar aqui registrado para os colegas que ainda não chegaram, que vão chegar depois, ou que vão vir, ou não vão vir hoje, mas vão assistir depois. Hoje nós vamos fazer um encontro bastante dinâmico, e hoje é a rodada de governança em FP&A. E cada encontro a gente faz algo diferente, como eu falei para vocês. Ano passado a gente teve um dos encontros sobre planejar o planejamento, que foi bem interessante. Está na plataforma, se vocês quiserem assistir. Então, lá no link do grupo do Google, tem o link do Classroom, que vocês podem entrar e ver o encontro do ano passado, se tiverem interesse, tá? Mas em algum outro momento esses assuntos voltam em pequenos drops aqui, ou às vezes eu faço uma masterclass, porque planejamento é um assunto de bastante recorrência, então ele acaba reaparecendo aí bastante. A gente também falou no passado sobre scenario planning, também tem um encontro gravado sobre esse assunto, e acho que teve mais um que eu não estou me recordando agora exatamente qual foi o tópico nessa área de governança de FP&A, que eu vou ter que resgatar depois a memória lá do Classroom. Hoje nós vamos falar de performance management, vulgo também alavancas de negócios. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre um assunto que traz o FP&A bem maduro, bem sênior para dentro do salão, tá, gente? Então, quando a gente pensa em FP&A, geralmente a gente pensa em FP&A como o financial planning, a parte orçamentária, a parte que é a mais da onde nasceu o FP&A efetivamente, mas dali para diante tem várias áreas que o FP&A pode abraçar, e uma delas é de gestão de performance da empresa, que significa a gente trazer nosso olhar financeiro para as áreas operacionais, que está muito próximo do Finance Business Partner, né, o que o Finance Business Partner efetivamente acaba fazendo. Então, eu preparei um material para compartilhar com vocês, para facilitar, guiar esta conversa, mas a intenção, como eu falei anteriormente, não é exatamente eu ficar muito tempo na apresentação, é mais para a gente mesmo ter um guia antes da gente entrar na dinâmica. Certo. Conseguem ver minha telinha, além do Sim, orçamento? Já Tá, sim. sim, já aparece. beleza. Tá, Sim, então Dani. agora vocês estão na minha outra tela aqui, então quando eu estou de rosto virado, eu estou olhando para vocês, quando eu estou olhando para cá, estou olhando para a apresentação. Então, vamos lá. Então, o que eu quero trazer para vocês é para além do orçamento, o que dentro de FP&A, né, qual é o nosso papel estratégico efetivamente e como é que a gente conecta esses números com estratégia e ação. Então, vamos lá, vamos partir do início, gente. A primeira visão que eu quero trazer para vocês, e muitos de vocês já viram essa tela, porque eu tenho insistido bastante neste assunto sobre as habilidades do futuro, que na verdade agora já estou começando a colocar se não é do presente. O Fórum Econômico Mundial tem colocado já faz aí uns bons 2, 3 anos, um relatório falando sobre as habilidades do futuro. E as habilidades do futuro que eles mencionam, quando a gente olha para essa lista, só tem uma que é hard skill, que é conhecimento de tecnologia. E essa parte de conhecimento de tecnologia tem cada vez mais requerido da gente, obviamente, se aproximar das áreas de tecnologia para que a gente possa usar essas ferramentas, e a chegada da IA está avançando muito para dentro dos processos que a gente vem fazendo. Mas, para além disso, gente, tem essas outras habilidades que eles trazem sobre liderança, influência social, empatia, escutativa, curiosidade, lifelong learning, inteligência emocional, que são mais da área de people skills, liderança, né? Uma área que a gente também trabalha bastante aqui, e é uma área que requer bastante tempo para a gente ter fluência, né? Então, como eu sempre falo para vocês, tem duas coisas que a geração que está entrando agora no mercado de trabalho, ou mais recentemente, né, que já estão aí uns 2, 3 anos, os dois grandes pedidos para esse pessoal, três, na verdade, né, nunca é simples, mas dois aqui que falem inglês, porque isso sempre vai ser pré-requisito para trabalhar em FP&A, dois que entendam um pouco mais dessas soft skills, que invistam um pouco mais, principalmente porque a gente viu um movimento, uma mudança muito grande de comportamento humano depois da pandemia.
Então, a gente tem algumas preocupações aí com o trabalho remoto, não do ponto de vista logístico e de conforto pessoal, mas de interação e de geração de valor, e isso é importante a gente não esquecer. Então, como que a gente pode dar suporte para esse pessoal que está vindo e que está aprendendo o trabalho de uma forma completamente diferente do que nós aprendemos. E a terceira é a parte de tecnologia, né, que cada vez mais eu tenho escutado a dificuldade de pessoas líderes de se recolocarem no mercado por falta de habilidades de tecnologia. Tá, gente, o que, na minha opinião, é um contrassenso, porque, na verdade, quando a gente deveria, né, estar num cargo de liderança, a gente deveria gerenciar mais a informação e as pessoas e as influências. Porém, eu tenho visto muitos cargos aí hands-on de coordenação que precisa fazer automação de relatórios e ferramentas. Não é que não é que eu estou dizendo que a gente não tenha que saber tecnologia, não, eu só não acho que a gente deveria ser quem efetivamente coloca a mão nesta parte, né? Então, é uma área que eu ainda sinto uma sensação estranha em relação e que vai continuar se desenvolvendo. Porém, o que a gente vai desenvolver hoje aqui, eu queria enfatizar que é uma área mais nossa, é o pensamento analítico e, por que não, criativo, né? Então, o pensamento analítico que vai conectar também com o pensamento crítico e estratégico. Então, quero que vocês pensem que dentro dos trabalhos que a gente faz aqui dentro do FPA Brasil, a gente olha, eu pelo menos olho muito para essas habilidades e vou estar sempre pontuando para vocês o que de maior importância está sendo desenvolvido naquele encontro. E claro que hoje vai requerer muita escutativa de vocês para que vocês possam não só ensinar, né, porque vocês vão poder compartilhar a partir de uma pergunta, mas também aprender muito com os colegas. Alguém de vocês não tinha visto esse material ainda? Pamela, Eu, Felipe, eu não tinha visto ainda. Eu bastante também não. Então, gente. Dani, Legal. Gente, recomendo esse relatório do World Economic Forum, tem outros materiais que eu tenho compartilhado. Eles falaram que até 2017, 23 milhões de empregos seriam eliminados do mercado de trabalho, sendo que 83 milhões seriam eliminados e 69, aí eu vou fazer a conta errada, tá, gente? Não vou me lembrar exatamente dos números. 69 milhões criados devido à inteligência artificial. E aí, que vai efetivamente ser requerido no futuro seriam essas habilidades aqui. Mas, de novo, depois eu compartilho mais contexto sobre esse material com vocês. Então, quando a gente está falando de cenários dinâmicos, incertos, altamente digitais, né, que estão permeando os nossos negócios, que está mudando o papel de FP&A e fazendo com que a gente tenha que acelerar o nosso passo, né? A gente tem cada vez mais sendo puxado para essa questão do parceiro estratégico, do parceiro de negócio, ainda que as bases não estejam em muitos lugares, que a gente sabe muito bem, e hoje a gente vai conversar aí entre vocês vão perceber que muitas empresas ainda sequer têm suas bases de dados ainda bem organizadas, ou os relatórios automatizados, ou uma contabilidade gerencial automatizada, enfim, que traz muito peso para esses processos de vocês e já existe essa necessidade que está puxando cada vez mais o profissional financeiro a se tornar um adicionador de valor dentro da empresa. E isso vem acontecendo já, gente, fora do Brasil, pelo menos há uns 15 anos. Isso não é novidade. Tá? Então, há 15 anos atrás, quando eu pego os relatórios qual eu estudava, já se falava do CFO estratégico. Agora ele deveria estar mais consolidado, mas as mudanças demoram para se consolidar, para vocês terem uma ideia de tempo, né? Claro que 15 anos parece uma eternidade, mas pergunta para quem vivenciou outras transformações que, na verdade, demoraram 20, 30 anos para se consolidar. Isso quer dizer que cada vez mais as mudanças estão acontecendo mais rápido e exigindo da gente. Então, o que que a gente precisa para que a gente possa ser bem-sucedido no futuro do ponto de vista de FP&A? É essa inteligência analítica, que a gente vai trabalhar um pouco hoje, com esse pensamento crítico também, e essa visão estratégica com atitude colaborativa, que é o que a gente trabalha muito aqui no grupo. E trazer muito resultado para as empresas, mas sem perder a humanidade.
Acho que um dos grandes assuntos que vão vir aí próximos, eu já pensava nisso há alguns anos e está começando a se materializar, inclusive através de vídeos polêmicos que viralizaram aí essa semana de um profissional dizendo que não contratariam mais pessoas com menos de 30 anos. Eu já dizia há uns 4, 5 anos atrás que o profissional do futuro vai ser o maduro, porque são eles que vão dar conta do trabalho, e parece que está começando isso se formatar dessa forma. Então, a gente precisa cada vez mais entender como a gente age como ser humano, que foi uma pauta esquecida na última década, gente. A gente foi convidado a virar máquina e agora a gente, com a inteligência artificial, vai virar, vai ter que ser requerido cada vez mais a entender os seres humanos para poder operar as empresas, ou tudo vai ruir. O que acontecer antes, acontecerá. Então, essas são as 3 questões que eu trago para vocês de combinação poderosa para pessoas de FP&A. E também compartilhei esse material no Fórum FPA Brasil, ao qual a gente teve em junho do ano passado, e que muito provavelmente vai se repetir em julho do ano que vem, num outro formato, de uma outra maneira, mas que todos vocês estarão extremamente convidados, né? Conto com vocês lá. Mas o que eu trouxe para o pessoal? Um pouco da evolução dos times financeiros ao longo do tempo, pelo menos dentro do span de tempo que eu vivenciei as finanças, né? Que foram 25 anos. Então, quando eu comecei na área financeira, e talvez alguns de vocês reconheçam, a área financeira era muito mais tradicional, era muito mais focada na parte contábil, contas a pagar e a receber, que era a parte tradicional e continua sendo em muitas empresas. Aí ela evoluiu para uma palavra que eu nem existia na época que eu acabei a faculdade, que se chama controladoria. Naquela época de faculdade se falava de gestão de custos, né? Falava-se dessa parte um pouco menos tradicional, assim, que a gente tem hoje da perspectiva de FP&A, né? Então, a controladoria, ela vem para abraçar essas áreas tradicionais financeiras, mas também para botar debaixo do seu braço muita parte de controle, de compliance e reporting. Então, a parte de relatórios, os primeiros relatórios que começam a surgir na gestão, elas começam a surgir dentro da controladoria. Mas nessa época, a controladoria ainda não era estratégica, ela ainda existia em muitas empresas a controladoria separada, e ainda tem em algumas empresas a parte estratégica financeira, né? Então, os planejamentos de longo prazo financeiros às vezes moravam em outros departamentos. E aí, quando a gente começa a pensar em 2016, 2017, começa a surgir efetivamente o FP&A. O FP&A até mesmo como nomenclatura, pelo menos fora do Brasil. Aqui no Brasil, eu acredito que começou ainda um pouco mais tarde, 2018, 2019, que traz um centro dentro da controladoria que não só mais faz relatórios, mas também começa a fazer projeções centralizadas e que fazem os relatórios sobre essa área de controle dentro das empresas. Ainda é muita verdade em muitas empresas, então muitas empresas hoje ainda estão, vamos dizer, nesse estágio de controladoria ou controladoria mais FP&A aqui no Brasil. E o que a gente vê, já que para os próximos passos, já é menos visto no Brasil, mas muito consolidado fora do Brasil, que é a controladoria tendo seu próprio espaço separado do FP&A corporativo, e aí tendo os Finance Business Partners, que são separados, como a gente está vendo aí na Renner, sendo construído hoje. Então, hoje já existem algumas empresas no Brasil, a Renner é uma delas, a Unilever é uma delas, se eu não me engano, a Hotmart também tem esse modelo, são algumas que eu conheço, o iFood tem algum nível, mas porque eles têm separação lá nos business units deles. Então, se vocês souberem de outras empresas que vocês saibam, também coloca aqui no chat para eu já conhecer o nome e pesquisar um pouco sobre, ou se a empresa de vocês tem esse modelo, também me fale. E o modelo que eu trago, né, que foi o modelo que eu acabei executando, né, ou vivenciando nos últimos 3 anos da minha profissão, que era como parceira estratégica de negócio, não era só financeira. No Brasil, é muito mais conhecido como CFO. Fora do Brasil, tem um perfil diferente. A gente está muito colado no CFO, mas a gente tem um papel interno,
então voltado para a estratégia interna da empresa, enquanto o CFO é voltado para a estratégia externa da empresa, dando leverage para esses papéis, para que a gente possa executar as estratégias de forma diferente. Então, a evolução do financeiro sai lá do tradicional para ir para a controladoria, com um modelo um pouco mais estruturado de planejamento, e só depois disso começa a separar o FP&A corporativo, que quando a gente fala de FP&A corporativo, ele geralmente é um papel consolidador das unidades de negócio e tem uma visão de olhar para finanças, muito forte para os ratios de finanças, né? Que agora estamos esquecendo como é que é a tradução, mas muito olhando para os ROI, para os NOIs, para os EBITDAs, né, para o retorno por share, então fica muito voltada para esse lugar mais corporativo, e o Finance Business Partner ele começa a entrar com uma função de trazer as análises de negócio, muitas vezes vivenciando dentro das áreas, mas também muitas vezes dentro do financeiro, separado das áreas, como um parceiro mesmo. Então, é só para trazer uma contextualização para quem está chegando agora. Esse material faz parte do material do ano passado, é uma provocação para que eu traga para vocês o que geralmente a gente pensa sobre planejamento anual e o que a gente vai fazer hoje. Então, o planejamento anual, ele deveria, e é, né, uma tradução da estratégia em ação. E o que geralmente vem à tona quando a gente fala com financeiros sobre isso? Que é traduzir em metas, que é para trazer planos de negócio, que é para saber a saúde do negócio, gerar caixa, para a gente reinvestir, para a gente ter a continuidade desse negócio, para ter mais estabilidade, para que a gente tenha alocação eficiente dos recursos. E tudo isso é muito verdade. É óbvio que isso aqui a gente já está careca de saber. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é que FP&A não é só sobre os números financeiros que a gente menciona naquela página anterior, que a nossa missão, na verdade, é trazer essa estratégia para que os resultados financeiros sejam tangíveis. E o que isso significa é a gente sair da ilha de finanças e mergulhar no negócio. E aí, muitas vezes, nós nos questionamos, mas como assim? O que é mergulhar no negócio efetivamente? Então, quando a gente pensa em análises, existem as análises de planejamento financeiro, que é o cara crachá, que eu brinco, que seria comparar orçamento versus realizado, que fica neste nível. Aí o próximo nível são os relatórios de gestão, que a gente dá um pouco mais de amplitude, talvez inclua os KPIs, talvez tenha ali alguma informação extra, um dashboard bonitinho. E depois os relatórios que efetivamente geram valor, as análises que geram efetivamente valor. E é para esse lugar que a gente quer ir hoje. Que são, então, quando a gente chega nas alavancas de negócio. Quantos de vocês conhecem essa expressão e trabalham sobre essas alavancas de negócio hoje? Acho que a Camila, eu sei que faz, né, Camila? Sim. A gente pode abrir microfone, falar, escrever, é para ser interativo, senão vocês ficam entediados só com a minha voz. Ninguém mais Tem, conhece. não, eu ia falar tem, mas a gente está estruturando a parte de visibilidade, né, das alavancas, né? Porque tem o conhecimento, mas ela não é uma gestão à vista, né? Não é fácil você ter o número ali, o acesso das alavancas, né? Então a gente está melhorando nisso, né? Esse é um dos frentes, mas conhecimento nós temos, só a gente só guarda ele no bolso. E geralmente é um problema bem generalizado, né? O que é na alavanca de negócio Uhum, para o restante da empresa, além do financeiro, né? Essa uhum. comunicação é muito importante. Rose. Ah, Oi, tá me ouvindo? Só botei o fone aqui estamos. para facilitar. É, eu já trabalhei mais assim, também com alavanca de negócio, pensando também no longo prazo, numa outra experiência anterior, que a gente ia até as áreas, né, na época florestal, para identificar o industrial, logística, as alavancas, até para a gente fazer planejamento de longo prazo, o que gerava valor para a empresa.
Mas hoje eu trabalho mais no curto prazo, então as alavancas assim, é, ticket médio, né? Porque como eu trabalho na indústria de cosmético, e-commerce, então tem algumas alavancas assim que é ticket médio, está aumentando, está diminuindo, tem que aumentar para poder aumentar a receita. É, que mais? Tem algumas alavancas de logística também, que a gente olha, tipo, o que é que pode melhorar, otimizar frete, esse tipo de coisa. Então tem algumas alavancas que a gente tem começado a olhar com um pouco mais de foco e profundidade. Bem Tem legal alguns essa exemplos. diferença. Não chega a ser uma diferença, né, Rose? Mas eu acho que é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Existem as alavancas de negócio que geralmente são conectadas com estratégia de longo prazo, mas alavancas de negócio no nosso mundo FP&A, ela está no nosso dia a dia. E a Rose já deu Uhum. alguns exemplos, um spoiler aí. Eu Carla, trabalhei com as duas, no longo prazo e no curto. É bem diferente, assim, é bem interessante. O jeito de olhar e analisar, né, e acompanhar é bem diferente, é interessante. Carla, Dani, eu acho que eu posso contribuir, assim, que eu me entendo, né, atuando, mas eu não chamo por esse nome, né? Eu acho que eu não tinha o conhecimento do que chamava por esse nome, mas o que eu posso trazer é que às vezes são coisas que as pessoas não gostam de olhar, assim, oportunidades que às vezes tu, como financeiro, ali sente, isso aqui, cara, tem uma oportunidade, porque muitas vezes todo mundo corre, ninguém olha, né? Então, eu chamo dos buracos negros, né? E eu sou uma pessoa que provoca muito as pessoas para olharem para esses lugares, né? E obviamente alguns eu apoio e outros eu simplesmente provoco pela posição que eu tô, né? buraco negro é uma boa maneira de colocar, né, gente? Geralmente é um trabalho de formiguinha, ao qual essa análise ela não é uma fácil de chegar e muitas vezes envolve enfrentar, né, ou desviar de muitas pessoas resistentes no caminho de darem certas respostas, mas que chegam em pontinhos bem escondidos dentro da empresa que estão gerando escape de oportunidades aí de ganho, seja ele de receita ou de despesas. Felipe, Tentar contribuir um pouquinho também, trazendo um pouco aqui para a minha realidade, uma alavanca muito discutida aqui no nosso modelo de negócio, né? A gente trabalha com insumo agrícola, margens super apertadas, então prazo safra, né? Ciclo financeiro, ele acho que acaba sendo um problema meio comum aí no segmento. Então, uma alavanca muito forte que a gente tem aqui são parcerias estratégicas, né? Seja ali com uma operação estruturada para conseguir financiar o cliente na ponta, ou até mesmo uma indústria conseguir estar fazendo sua parte ali nisso, né? Então, diria ali que um prazo médio de recebimento versus um prazo médio de pagamento, ele acaba sendo uma alavanca gigante dentro do segmento, onde você tem uma margem bem competitiva. Competitiva não, né? Bem, dizer assim, sem muita margem para manobra, né? Então, ele acaba sendo uma alavanca bem forte para nós aqui. legal. Então, gente, vamos fazer um recap, porque eu acho que uma coisa que é bem importante quando a gente fala de alavanca de negócio é a gente lembrar dos fundamentos, do que efetivamente a gente faz como FP&A. Porque antes da gente olhar para a alavanca de negócio, a gente precisa entender qual é o nosso papel efetivo. Quais são as três, quatro áreas que a gente olha muito? E aí, isso vai variar um pouco de cada negócio, né? Vamos pensar assim, se a gente fosse separar os nossos relatórios, quais são as áreas que a gente olha? Receitas, despesas, investimentos e caixa, em geral. Vamos pegar aqui só os altos, né? As grandes caixinhas que a gente está pensando. E além disso, a gente também tem que lembrar do porquê que a gente faz o que a gente faz. Por que que o FP&A existe?
Quem é que sabe responder por que que a gente existe? Por que essas caixas são importantes? Muitas vezes a gente passa batido porque a gente está tão corrido em fazer o orçamento e o relatório que a gente esquece de por que que a gente foi criado o nosso departamento, efetivamente. É para ser é para ser a bússola do negócio, né? Para ver esse norteador e dar se a gente está indo nos direcionamentos que a gente fez lá, seja no orçamento ou nas revisões trimestrais, né? Ou que momento que foi feito ali, se a gente está indo em linha com o que a gente se colocou de meta e desafio, né? Acho que E qual é essa meta, falando em nome? Vamos dar um nome para qual é o que que a gente olha assim? O que que é um número? Eu entendo como para a gente seria gerar valor para o negócio, tanto curto quanto a longo prazo. E esse valor, como é que ele é gerado? O que que é esse valor, o nome desse valor aí? Empresa de capital aberto é mais claro, capital fechado tem menos clareza. lucro, né? Previsibilidade, talvez? Lucro, Vassolero, não peguei o teu, cara. Previsibilidade? Previsibilidade é um pouco disso. Mas acho que tem um pouco da gente lembrar que a função do financeiro, ele foi criado para além do contas a pagar, contas a receber e a contabilidade, que tem suas razões fiscais de ser. A parte de compliance e a parte de FP&A foi feita para que a gente possa realmente ser uma bússola de entendimento se o que a gente está aplicando, né, todo o dinheiro que a gente pega, se ele está dando um retorno eficiente para o mercado. Então, no fim das contas, né, por mais que a gente vá falar aqui sobre negócio, e acho que essa conexão é muito importante, tá, gente? Porque a- não é que a gente não tenha que olhar para o ROI, para o EBITDA, para o retorno lá para o investidor, mas essa é uma realidade muito distante do pessoal de vendas, de logística, de supply, e nós que temos que fazer essa conexão. Então, o nosso trabalho, efetivamente, ele se origina, e aí é onde a gente fala sobre FP&A corporativo, que é essa pessoa, né, que está ali para reportar a lucratividade do negócio, né, para verificar a rentabilidade das suas margens, para verificar se o retorno para o investidor está sendo feito, e claro, com as funções práticas e operacionais de reporting para pessoas internas e externas. Mas no fim das contas é isso. Só que essa linguagem não conecta com o negócio. E por isso que eu quero usar aqui essas alavancas de negócio, não como uma alavanca de negócio estratégico necessariamente, mas quais são as questões dentro do negócio de vocês que realmente mudam o negócio de vocês. E é muito fácil hoje a gente se perder, gente, com a era da informação, que tudo vira dado e tudo vai para dashboard. Então, o que eu quero que vocês comecem a pensar, quando a gente vai fazer um exercício aqui, é que vocês saibam efetivamente o que é importante e adiciona valor para o negócio de vocês efetivamente. Então, é um exercício da gente sair lá da nossa função raiz e botar o chinelinho da galera do negócio. Mas antes da gente fazer isso, a gente precisa pensar qual é o direcionamento estratégico da empresa, porque isso também vai nos dar norteadores. Então, a gente sabe qual é o nosso papel financeiro e agora a gente vai pegar o direcionamento estratégico da empresa. Parece simples, mas quantos de vocês conseguem me dizer qual é o direcionamento financeiro estratégico de vocês? É crescer a todo custo? É melhorar margens? Porque se for crescer a todo custo com melhores margens, a gente sabe que tem uma pegadinha, né? Quem que sabe efetivamente qual é o direcionamento estratégico da empresa de vocês? Se você tivesse que bater um martelo, pega as caixinhas, receita, despesas que, né, pega o lucro, caixa e investimento.
Ô, Dani, a minha conexão aqui caiu, aí eu tô sem câmera agora, tentando voltar. Mas eu fiz uma apresentação essa semana justamente com esse ponto que você está dizendo sobre essa conexão da estratégia em si, que é o que o board deseja, e aí tem a ver com toda a parte de sustentabilidade, com posicionamento no mercado e também com a missão de ser da empresa, e com os números, que aí mais é a nossa praia em si, né? Do que isso representa. Então, eu tive que fazer esse exercício justamente essa semana para poder trazer e fazer a conexão das duas pontas. Então, consigo saber. Que bom, daí tá fresquinho. Tá fresquinho. Aqui eu coloquei umas perguntas chaves para vocês pensarem. Ivan, diz pra gente depois, ou se tu quiser compartilhar agora, na verdade, quais foram as perguntas que tu fez para chegar nas tuas respostas? Sim, consigo dizer sim. Basicamente, eu comecei a perguntar o porquê das metas, né? O porquê daquele EBITDA, o porquê daquele OCR, o porquê que meu país deveria entregar esse tipo de resultado. Por que que eu não tenho algumas coisas que eu peço naquele momento, porque outro é priorizado e não numa situação de mimimi, mas como é que eu posso ajudar aquilo que você pretende, você, né, time global, eu reporto para um time global, que você pretende conseguir como objetivo da organização? Como é que eu consigo ser o seu parceiro? E aí as respostas foram vindo e a gente foi construindo isso. É basicamente assim. Para mim, esse é o melhor jeito que existe. Quando a gente vai perguntando os porquês, né, e contextualizando, que nem a Ivan disse assim, que não é para desafiar necessariamente, mas é para pegar entendimento, porque uma das coisas que a gente fala muito aqui é que o nosso FP&A, ele serve o negócio, ele serve a estratégia, assim como ele constrói a estratégia. Mas como nós vamos servir a estratégia se a gente não sabe qual é a direção? Como nós vamos tomar decisões ou ajudar o negócio a tomar decisão sobre investimento ou corte de custos se a gente não sabe qual é o direcionamento que essa empresa está tomando? Senão, o que que acontece? Nós somos sempre convidados a estar naquele lugar de cortador de custos. E não existe espaço para proatividade de a gente buscar essas oportunidades. Carla. Dani, acho que eu posso falar um pouquinho assim do modelo de negócio aqui que é SaaS, e a gente tem uma métrica que norteia muito o direcionamento estratégico, que é a regra dos 40, né? Que é ali crescimento mais resultado, né? Então a Uhum, gente costuma avaliar anualmente, né, qual é o objetivo, mas aí ele tem que sempre ficar, né, o 40 ali ele norteia crescimento e resultado. Ó, esse ano eu quero crescer mais, então eu abro mão do resultado final, né, lá no P&L. Ou não, esse ano eu preciso ser mais eficiente, eu vou crescer menos talvez e quero daí um resultado melhor lá no final. Então, aqui a gente olha muito para isso, e óbvio que daí o trabalho está no meio, né? Mas aí, uhum. dependendo do direcionamento, isso aí nos norteios, a gente está bem ou não está. E esse tipo de exemplo que a Carla deu deveria ser padrão durante o planejamento financeiro de vocês. De vocês questionarem qual é o objetivo daquele ano, das metas daquele ano. Exatamente para tornar as discussões mais ricas e contextualizar melhor quando a gente precisa ganhar eficiência e deixar as áreas saberem que a gente não pode crescer tanto custos. Ou quando a gente precisa buscar mais oportunidades e o foco é geração de receita. Ou quando uma empresa decide que ela está investindo no longo prazo e vai colocar o seu foco em investimentos, CAPEX, e vai deixar o caixa sofrer um pouquinho. Então, a gente precisa ter esse olhar bem completo para que a gente possa, então, ter análises de valor. Então, aqui é só contextualização para o momento que a gente vai ter agora. Então,
Eu sei que tem várias pessoas de câmera fechada. Só indiquem se vocês não vão conseguir fazer o exercício, porque vai requerer vocês estarem num computador para poder fazer. Então, ano passado, a Camila compartilhou uma telinha sobre um mapa mental do DRE, né? Eu acho que algumas pessoas já viram isso em algumas postagens aí pelo LinkedIn. Então, o que a gente vai fazer hoje é um exercício para instigar vocês a criarem esse mapa mental. Só que eu tenho um segredo. A IA vai nos ajudar a fazer em segundos. Então, o primeiro momento é: o que que a gente tem aqui na tela, gente, que eu quero que vocês percebam primeiro. Aqui a gente tem um modelo de DRE simplificado e que muitas vezes a gente está aqui com 3 níveis só. E que muitas vezes é onde nós financeiros paramos. E que muitas vezes eu escuto, mas Dani, a partir daqui não é o trabalho do outro departamento? Então, o que a gente precisa pensar, e que é o que eu quero que vocês pensem, e que a IA vai ajudar vocês a pensarem também, é: o que que mais vem depois daquele terceiro nível? E quanto de ação a gente vai ter sobre isso? Então, a boa notícia é que todos vocês vão sair com o mapa mental da empresa de vocês hoje. De uma forma muito rápida. Todos no computador. Usem a ferramenta que vocês preferirem. Pode ser o chat ou o Gemini, que eu testei. Eu não testei o... Esqueci o nome. Perplexity? Nem conhecia esse. Bem-vindo, Perplexity, à minha lista. Copilot. Copilot. Fiquei perplexo agora com mais uma ferramenta. Uma dica: em quem tem Vivo pode assinar de graça. Ah, é? Eu tenho. É, Perplexity. É isso? Coloca no grupo pra gente, por favor. coloco E assim. bota a dica da Vivo, por favor. Coloco Tá. assim. Então é o seguinte: o que que vocês vão fazer? Vocês vão ter aí em torno de 5, no máximo 5 minutinhos, tá? Vocês vão criar um prompt pedindo ajuda para a IA montar a sua value tree da empresa. Lembrem que vocês vão ter que falar qual é a empresa. Vocês podem falar qual é a empresa. Se a empresa de vocês é capital aberto, a IA vai entender muito bem. Vocês podem dar o ramo, né, de setor da economia, vocês podem dar contexto, mas fale para ela que vocês querem um value tree partindo do lucro líquido ou do DRE, para que ela possa fazer essa abertura para vocês e faça esse primeiro passo. Então, a primeira coisa é a construção desse prompt, né, que vocês vão fazer. Podem colocar um pouco do contexto do exercício que vocês estão fazendo, onde é que vocês estão querendo chegar. Tudo ajuda ela a entender. Pode dizer para ela que vocês são finance business partners querendo adicionar valor através de análises. Se vocês contarem qual é o desafio estratégico de vocês, ela pode também melhorar o refino dessa value tree. Quem já tem na sua empresa e quiser testar de alguma empresa aleatória também pode. Para testar como é que esse exercício funcionaria. Pensa que tu está indo numa entrevista e tu não sabe nada sobre aquele setor e tu gostaria de uma
Vale o Tri para te ajudar a construir tuas perguntas financeiras na entrevista. A boa notícia é que o resultado é tudo que eu faço mesmo. Ufa, Tô no caminho. ufa. Ela não inventou mais trabalho para você. Pois é. Vou botar aqui no chat. Quem já está com um prompt pronto, já está acordado, agora você vai dizer para o chat criar um código para colar no Mark Map. Estão vendo meu Gemini? Sim? Sim. Sim. Então, ele deve ter gerado algo como... Tum, tum. Cadê? Aqui, ó, como um markdown, desse jeito. Aí vocês copiam. Tá todo mundo pronto? O meu não ficou Sim. tão detalhado assim, não. Então, teu prompt tem que ser trabalhado melhor. O que que tu coloca ali no prompt? Mas vamos lá. Não tem problema, a gente depois trabalha esse prompt melhor. Tu vai ter uma chuva de ideias depois, Mariana, para melhorar teu prompt. Copiando isso daqui, a gente abre o Mark Map. Vai testá-lo. Tudo que a gente precisa jogar é selecionar tudo que está nesse lado aqui esquerdo da tela e colar. E ele faz na hora pra gente. Vou baixar como HTML. Dani, tu explica de novo onde é que pega o código para colar aí. Por favor. No Gemini, ele está aparecendo esse copia aqui no cantinho. Ah, tá. Só copia aqui nesse cantinho, abre o link que está aqui no chat, vai em Obrigada. Try It Out. Aí ele vai ter esse mock-up aqui. Aí é só selecionar tudo que está aqui na... Ups. Tem que apagar tudo que está escrito ali, tá, gente? Então, antes de escrever, tem que apagar e colar fluxo. E aí ele aparece. Fica mais fácil. Eu pedi para ele fazer a partir do ROI de uma empresa de tecnologia, Professional Services, até que ele me desse as alavancas de negócio. Então, ele divide entre o que é importante se olhar para dentro do lucro líquido e o que é importante para olhar dentro dos ativos. Então, balanço e lucro. Aí ele traz a divisão tradicional do DRE de receita e custos, e a parte que a gente geralmente chega aqui de volume, preço, receita recorrente, custos, despesas, que geralmente é aqui que a gente para. O que eu gostaria que ele Não. tivesse feito para vocês O é meu que ele ficou gigantesco.
ficou gigantesco. Quem falou que eu não peguei a voz? A Jaque. Ah, Jaque. Então, dependendo do tipo de negócio, ele vai trazer então várias ideias da quebra agora de cada um desses itens em menores. Tem outra ferramenta? Gente, eu deixei aqui quem está com dificuldade de fazer o prompt, isso é uma IA que ajuda a fazer prompt. Para quem está começando a usar, você escreve e ela vai lhe dar uma ideia de estrutura de prompt, até você ir se familiarizando e, enfim, né? Ajuda a construir aí os prompts ideais. Legal. Mas uma coisa que é um investimento que eu faço na minha pessoa física, eu pago o GPT. E aí ele já me conhece porque você vai falando, né, sobre o seu cargo, etc. E aí, quando você paga, você tem a opção de não compartilhar o conhecimento, né? Que é para ter a proteção ali dos seus dados, da empresa, enfim. E aí, poucas coisas, ele já vai ali buscando os históricos que eu faço de estratégia. E eu fiz um prompt bem ruim aqui, mas como ele já sabe o que eu sou, em quem eu atuo, qual a empresa que eu faço, ele já me deu um mapa gigante aqui. Então, às vezes se a sua empresa não está investindo nisso, né? É um investimento você. A minha empresa até investe no Gemini, sabe? E aí eu Uhum. pago por fora Um chat. o GPT. Eu comecei a usar o Gemini hoje, tá, gente? Hoje. E eu achei a, a conversa mais fácil do prompt no Gemini do que do chat GPT. E eu estou usando o chat GPT há 6 meses, pelo menos. Então, testem depois, talvez na outra ferramenta, para vocês verem. Mas o que que eu quero que vocês tenham? E aí me digam se vocês conseguiram chegar pelo menos 4 níveis na Value Tree de vocês. Bota um okzinho aqui na tela para eu saber. Ô, Dani, Fale, só para compartilhar aqui, a Juliana falando. Tá me ouvindo? fale. Uhum, tô. Ah, o que eu achei interessante, eu também, né, como a Camila comentou, eu pago o GPT por conta também, pelos trabalhos que eu faço para a empresa e tudo mais, bastante voltado para treinamento, essas coisas. Pelo que eu pesquisei aqui do meu, ele trouxe informações mais voltadas para crescimento de receita, rentabilidade operacional e sustentabilidade do negócio. E todos os indicadores que ele trouxe na árvore são todos os indicadores que a empresa já tem, só que não são gerenciados pelo meu time de planejamento, fica em gestão do time comercial. Interessante. Muito legal, achei bem interessante. E essa é uma coisa que eu trabalho numa empresa de marketing digital que faz venda de infoprodutos. E o nosso time de planejamento, ele é novo, digamos assim, só tem 3 anos, então a gente está estruturando ele. Eu tenho uma boa quantidade de insights e informações que a gente gera ali dentro do planejamento, mas ele não é tão estratégico nesse formato, que nem ele colocou aqui, o LTV, o NPS, o CAC. A gente não faz o tratamento dessas informações e nem a análise dessas informações. Esse é o nível de maturidade que a gente gostaria de chegar para o planejamento financeiro. Mas, por enquanto, esses indicadores estão muito mais voltados com o pessoal da operação ali, parte comercial e marketing, do que para o próprio planejamento que leva as informações para a decisão estratégica da empresa. Não que essas outras áreas não levem, eles têm suas reuniões, mas que o time de planejamento, eu, Juliana, não sou envolvida. O meu diretor, CFO, ele é envolvido, mas o time de planejamento em si, para também acompanhar esses indicadores e entender melhor a leitura deles para o nosso negócio, a gente não é tão envolvido. Eu achei interessante disso aparecer, como a Camila falou, baseado no meu perfil de pesquisas que eu faço dentro do chat, de todo o material que eu monto, e treinamentos e tudo mais, trazer essa citação dessas informações em específico. Achei bem bacana.
E além disso, né, além de trazer esses insights de o que que a gente não está olhando, talvez, né, talvez o que a gente nem saiba, e tudo bem se a gente não estiver fazendo o controle desses KPIs ou dessas números, não tem problema, desde que a gente saiba que ele exista. Então, primeiro de tudo, já deu um insight sobre a existência, e o segundo é cria repertório, né, gente? Olha só, de novo, eu vou trazer uma situação completamente diversa, mas imagina vocês indo para uma entrevista de uma empresa completamente diferente da qual vocês trabalham. Não existe mais precisar adivinhar quando a pessoa te perguntar quais seriam os KPIs importantes para aquela empresa. E principalmente porque Isso. tem coisas que são muito específicas, né, Dani? Então, São muito sei lá, específicas. às vezes você trabalha com, por exemplo, quem trabalha no agro, aí escuta churn, né, fala o que danado é isso, né? Não Exato. todo mundo, mas porque é um indicador que não é acompanhado para varejo, não é acompanhado para negócio, é mais acompanhado para serviço, né? Então, e aí eu acho que o mais legal da árvore é porque você consegue se conectar com os setores. Então, tipo, como você falou, se você chega para conversar sobre EBITDA, a pessoa já cria uma resistência se ela não tem o viés financeiro. Mas se você chega para conversar de taxa de conversão com a pessoa do comercial ou do marketing, ela já conversa com você olhando assim, ah, eu sei o que é isso. Então, pronto. Então, se a tua taxa de conversão é 30, ela vai precisar virar 40. Você não precisa explicar necessariamente que isso vai aumentar o EBITDA em tantos milhões ou etc. Mas só em você conversar sobre esse indicador que é da familiaridade da pessoa, é excelente para você desenvolver esse papel de BP, né? Que é justamente você fazer a conexão de um com o outro. E aí, uma coisa que eu estou tentando buscar agora no time. É porque o meu time também é o responsável por fazer o acompanhamento desses indicadores. E aí a gente tem uma reunião de lider com o diretor, né, para de reporte. E é justamente na parte do reporte ali, do PNL, etc., você abre os indicadores que estão conectados com esse número. E aí você consegue mostrar não só a foto, né? Mas você consegue mostrar, você consegue criar um storytelling, inclusive de indicadores de sustentação. Que a gente falou que o indicador é de sustentação, por exemplo. Para o meu negócio, o NPS é super relevante, é, porque é a nota que os consumidores ali eles estão dando para o negócio. E o NPS ele pode não impactar no EBITDA no curto prazo. Mas se eu tenho NPS ruim, com toda certeza eu vou ter problema de venda para o próximo ano. Eu vou ter problema de MGM, que é uma outra frente que a gente acompanha, que é o aluno indicando o aluno. Então, quando você começa a conectar esses indicadores com quais são os indicadores de sustentação que eu vou acompanhar para o longo prazo, que não necessariamente vai estar linkado com o indicador financeiro, mas vai estar linkado com o indicador de qualidade. E quando está linkado com o indicador de qualidade, ele vai estar olhando para a sustentação, né? Então, todo indicador de qualidade, ele olha para a sustentação, ele já olha, é uma forma de você olhar para o longo prazo. Então, e aí quando você vai conectando isso com a estratégia, né, e sei lá, não sei se vocês aqui também fazem a parte do planejamento estratégico, mas quais são as iniciativas que a gente vai fazer para a sustentação? E quais são os KPIs que a gente vai olhar para identificar ali no mês a mês, ou no trimestre, ou no ano, se essa iniciativa ela tá sendo geradora de resultado ou não. Então, quando a gente é financeiro, como o Dani falou, só financeiro, a gente tem um valor. A gente nunca vai deixar de ter valor por ser só financeiro. Mas quando a gente é financeiro atrelado com o negócio, a gente tem uma percepção de valor completamente diferente. Até o respeito mesmo dos nossos colegas é diferente, porque quando você chega para falar como eu falei, né? Quando você chega para falar com uma pessoa de uma determinada área e você começa a conversar os indicadores que ela viu a vida inteira, ela diz, não é uma pessoa que está chegando aqui só para cortar meus custos. É uma pessoa que entende ali do negócio e está me chamando para uma conversa, sabe? Então, às vezes, até para quem está entrando, para quem está implantando, se não tem na área, você pesquisar sobre o indicador, você entender faz com que você consiga melhorar até a comunicação com as áreas, sabe? É exatamente nesse momento que a gente está, né? Até que o Ivan comentou ali que
a operação precisa de uma visitinha do FP&A, é exatamente esse momento que a gente está fazendo. Como antes não existia nenhum tipo de controle, nenhum tipo de informação financeira que era dada para a diretoria, o que nós fizemos assim? Vamos primeiro sanar essa dor da diretoria, mostrar os números que existem hoje. Aí nós fizemos esse trabalho. Aí agora a gente está nesse momento de trabalhar com o BP mesmo, com os demais departamentos. E aí é onde a gente está. Ah, vamos ver o que o comercial ali tem de indicador que ele apresenta, o que marketing tem de indicador que apresenta, o que o pessoal da operação tem de indicador que apresenta. E a gente está fazendo esse trabalho agora de ir nas áreas para ser parceiro deles e poder entender esses números para também traduzir além do que a gente está enxergando. Que aí a gente consegue ir muito mais a fundo que a gente entende os indicadores da operação também. E aí a única correção que eu faço é que não é que a operação precisa do FP&A, é que o FP&A precisa da operação. Porque Exato, a gente não é gerador de dinheiro, né? A gente só faz falar de tendência. exato. E para a gente agregar valor, a gente tem que entender da operação, né? Então, qual o indicador estratégico para a empresa? Depende, como o Dani falou. Se é uma empresa que está em growth, ela vai olhar para a receita. E vai para a receita. Mas se é uma empresa que está precisando de estabilização, ela já vai olhar para equity, a depender do tamanho da empresa, ou então para lucro, né? Enfim. É, mas eu penso que a gente só consegue ter boas projeções e agregar valor se a gente entende do negócio. Então, acho que a gente precisa muito mais da operação do que eles precisam da gente. A gente não precisa dizer isso para eles, né? Mas a Exatamente. realidade é essa. Legal, Isso gente. quer Essa é uma trazer. boa. Só um pouquinho, Ivan, que eu acho que o que eu queria propor para vocês, e vocês podem me dizer, não, Dani, a gente prefere ficar aqui falando, tá? Então, só porque eu quero dar a proposta para vocês, porque como a gente está num grupo de 18 pessoas, vai ser difícil todos falarem, tá? Aqui na sala central. Então, a minha ideia era dividir vocês em salinhas e cada um de vocês terem até 10 minutos para falarem sobre a questão de vocês com o pessoal do mini grupo que vocês vão estar, para que vocês possam discutir essa value tree, pedir dicas, porque eu quero que vocês saiam hoje com uma lista de análises que gerem realmente impacto, que vai trazer resultado para a empresa e vai botar vocês na cadeira de parceiro estratégico. E aí depois a gente consegue ter um tempinho no final para fazer mais algumas trocas, tá? Então, as salas vão ter 3 pessoas cada. Todo mundo que está com a câmera fechada vai para as salas também. Então, espero que vocês possam ao menos fazer troca. Gerenciem o tempo, tá, gente? 10 minutos para cada. Alguém faz essa gestão do tempo. A Daisy não vai poder falar, tá tudo bem. Daisy só entra na sala, daqui um pouco ouve, e as outras 2 pessoas vão poder falar um pouquinho mais. Em 30 minutos vocês são chamados de volta para cá e a gente faz essa troca. Todo mundo conseguiu fazer a árvore de valor? Vocês entenderam o que vocês estão indo buscar na sala? Tá. Então eu só vou separar a Roberta e a Daisy de salas, deixa eu só confirmar. E aí, quem tiver com menos pessoas na sala, já sabe. Eu vou dar 28 minutos para vocês, para a gente poder voltar. E aí, pessoal, deu tempo hoje? Teve várias salas que eu vi que deu Pegou a tempo. gente de volta muito rápido, Dani. Hoje teve tempo. E aí, me contem, uma ou duas pessoas, o que vocês descobriram de novidade? O que vocês vão implementar? Para mim, eu descobri tudo, Dani, de É a novidade. América, Sim. coisa boa. Como eu compartilhei ali com a Rosa, a gente estava no grupo, né? E essa árvore de valor eu nunca tinha visto, nunca tinha montado e feito, né? Achei muito interessante. A Rose compartilhou comigo muitos insights, até já troquei o WhatsApp com ela aqui para a gente falar mais sobre, mas eu achei muito interessante o quão o FP&A ele pode ser muito mais estratégico do que eu imaginava, né? Tinha ali muitos indicadores que eu já conheço do negócio,
mas a gente pode ir muito mais a fundo, né? Principalmente nessa parte de geração de valor, com crescimento de receita, rentabilidade operacional. Eu gostei bastante. E é legal que é uma contradição, né, gente? Quando a gente fala assim, FP&A pode ser muito mais estratégico, mas na verdade a gente está chegando muito mais perto do operacional. Exato, exato. Então é muito legal. Evelyn. Aqui, Dani, trazendo o que eu consegui, assim, ter de insight, né? Foi até um dos pontos de uma conversa que nós tivemos, em particular, um tempo atrás, que era a dificuldade de conectar finanças, FP&A, com as demais áreas, com marketing, com tecnologia, com todas as áreas. E essa árvore, ela conseguiu fazer isso. Ela quase que montou meu painel conectando com todas as demais áreas. Isso já me rendeu aqui, eu já tenho agenda pelo menos para os próximos 6 meses de trabalho. Então foi bem interessante. Acho que pelas pesquisas que eu já venho fazendo ali no chat GPT, ele trouxe eu coloquei um prompt simples e ele trouxe até que algo bem estruturado já da primeira vez. Estou até com receio de mexer e refinar demais e trazer Estragar. uma carga de informações ou, de fato, estragar o que já veio, mas ficou bem interessante. Já deu para ter aquela conexão entre todas as áreas que eu comentei contigo um tempo atrás, que era a minha grande dificuldade. Tanto Legal. para entender o lado deles e eles entenderem os aspectos financeiros e como tudo isso no final do dia é uma única coisa. Muito legal. Tem uma curiosidade, Gabriel. Te lembra, Gabriel, uma vez ano passado, tu nos perguntou como é que tu podia gerar análises mais de maior valor dentro da Apsen? Sim. Fiquei curiosa Tô para pro- saber como é que esse exercício ficou aí para ti. Ah, Dani, eu acho que deu uma direção, assim, a gente já trabalha com muitos dos indicadores lá dentro da companhia, né? Eu compartilhei até com a Evelyn, né, e com a Deisiane, que a gente tem a reunião de resultados, muitos desses indicadores, eles já estão lá. Hoje em dia, a direção da empresa, junto com o financeiro, a gente consegue fazer essa movimentação aqui dos indicadores são operacionais para aquele resultado financeiro, né? Agora, tendo isso aqui, tem que orquestrar para que a gente consiga, dentro desses indicadores, aprofundar neles para que aí sim a gente encontre onde estão as alavancas aqui. Eu ultimamente tenho pensado muito sobre isso, né? Então, é uma indústria farmacêutica. E para cada produto a gente tem um desafio. A gente tem um produto que já era bem estabelecido e um produto que ele começou a partir do momento ali que a gente começou a ativar mais parte científica, ele começou a dar retorno, mas outro produto só vai funcionar com preço. Então, tendo aqui esses indicadores, tem que encaixar muito bem qual que vai ser as alavancas, né, para cada produto, para cada segmento que você tem ali, aí sim você consegue criar valor, mas às vezes é muito mais uma aposta, né? Uhum, Você encontrar esse valor, às vezes é uma aposta. Para mim, na minha visão, assim, quando você fala de receita, acho que custos uhum, e despesas está na nossa mão. Isso aqui uhum, está na nossa mão. Agora, receita é muita aposta, é muito pivotar mesmo, tentar errar e estar junto com o negócio, né? Isso é fundamental. Pô, vamos tentar esse produto, tudo mais, entender ali com o marketing, liberar mais verbas se for necessário. Não, vamos junto, vamos liberar, entendi aqui o que você precisa. Acho que isso é ser o business partner mesmo, é você entender, estar uhum. no negócio e defender isso para cima, né? Acho que aqui a gente vai gerando esse valor com base nesses indicadores. Finalizando, né? Na minha experiência que nesses anos de empresa, é eleger dois ou três indicadores principais e se guiar por eles. Traçar um Uhum. plano, pô, é redução de estoque, vamos reduzir estoque, que isso vai nos ajudar lá na frente. Hoje a gente já colhe frutos aí de algumas decisões acertadas no último planejamento que fizemos ali em 2023, 2024. E claro que é dependente da qualidade de informações e dados, né? A granularidade que vocês vão ter e a acessibilidade a essas informações, né, gente? Mas eu estou falando aqui sobre um ponto de vista teórico, tá? Então, Gabriel, né, não puder chegar nesse nível, tá tudo certo, mas
hoje, conforme eu fui trabalhando esse material, eu vou pensando sobre diferentes setores e vou tentando traduzir o que que eu faria, né? E essa pergunta tua me veio à mente lá de trás, e eu fiquei pensando que se eu tivesse a possibilidade de ter a base de dados de uma indústria, principalmente, né, que é o caso, assim, não interessa qual delas, né, mas principalmente na parte de custos, porque é exatamente sobre o que tu falou, né, a Receita, ela tem outras questões, mas vamos lá para o custo, que tem partes, né, que tem insumos. Como que eu conseguiria mostrar quais são os insumos de maior impacto dentro de cada produto e como que eu poderia criar até mesmo conversas sobre substituição de certos insumos que possam ter talvez maior impacto no custo geral ou de substituição por causa das dependências globais, né? Então, conforme a gente vai tendo esse nível de detalhe, a gente consegue ir explodindo até esse nível e trazendo essa informação à tona, né? Eu não sei qual foi o caso exatamente, Daisy, mas tu compartilhou comigo, né, que houve aí na Estúdio Z uma questão de achar um custo escondido, né, que não deixa de ser muito baseado nessa árvore de que a gente fez aqui, que tu vai entrando nos bastidores e às vezes é conhecimento do negócio que faz a gente conseguir achar, mas foi feito aí uma sugestão, né, de uma pessoa da tua equipe que também gerou um valor grande em termos de custo. Tu quer partilhar isso ou fica aqui só nas grandes linhas? Se quiser, se não puder falar ainda, eu posso, né, só pontuar um pouco mais. Uhum. Não, posso falar agora, posso, que minha filha tava fazendo ela dormir, daí ia demorar mais ainda. Mas antes de falar desse caso, só para compartilhar, que a Dani me provocou bastante essa questão de entrar nas alavancas, entender um pouco mais as alavancas comerciais, porque a gente não estava acertando muito o forecast, né? Tava bem difícil de acertar o forecast aqui também. E a partir do momento que a gente começou a se aprofundar mais, entender, porque a gente simplesmente aceitava o que a área comercial nos mandava da receita, né, pro forecast, pro forecast. Então a gente aceitava o número deles e fazia o forecast para baixo do lucro bruto. E tava difícil de acertar, né? A gente passou 2 meses aí longe de acertar o forecast. Daí a Dani trouxe assim, mas já foi, investiga, entra na alavanca da área comercial. Daí a gente começou a entender, né, pegar o fluxo de vendas, entender cada alavanca, comparar com o mercado histórico e questionar. E a partir desse momento a gente começou a acertar 99% forte. Foi muito assertivo. Uau! Porque simplesmente a gente não aceitou o deles e a gente conseguiu chegar, sei lá, muito próximo. Deu um pouquinho. No último a gente acertou muito próximo. E daí, através desse forecast, que a gente começou a ver que quanto que a gente precisava daí trabalhar nas despesas, porque a receita não vai vir nesse mês, então vou trabalhar nas despesas. E daí a gente começou a entrar em cada nível de despesa, fazer grupos e de estudos, que foi que daí onde essa menina da minha equipe conseguiu achar uma oportunidade de questões da sacola, por exemplo. Quanto que a gente estava perdendo sacola nas lojas. E dela criou toda uma sugestão aí de um controle que também trouxe uma captura super boa. Então, através ali de a gente olhar mais a receita, a gente começou a trabalhar nos outros níveis de despesa, entrando no nível de detalhe. Então, hoje o nosso foco está bem assertivo mesmo. E a gente está conseguindo trabalhar. Não veio receita, então vamos trabalhar na despesa. A receita veio, libera mais despesa. Então, a gente está nesse nível, assim, através das alavancas. Bem bom. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa desse exercício? Eu estava buscando, gente, um arquivo que eu tinha, que eu queria mostrar para vocês, mas eu não achei exatamente ele, tá? Então eu vou mostrar para vocês uns materiais que eu montei para. Eles são antigos, tá? Então eles têm assim um look meio anos início 2000. Então não, eu faria bem mais bonito hoje em dia o designer deles, mas traria isso. Mas antes de eu compartilhar, vou deixar a Rose falar. Pessoal, só um parêntese aqui rapidinho. Eu estava conversando com a Ju, né, aí no nosso grupo, que esse conceito de árvore também é bacana para a gente trazer para o material de desempenho, tá? Ele dá uma foto, né, mas eu acho que dá para você colocar os indicadores real e orçado, por exemplo,
quebrando assim na árvore por indicador e até com cor, assim, que tipo, fica muito visual. Então, se você for abrindo a árvore, a partindo do EBITDA, e aí abrindo o volume, preço, depois custo unitário, é que depende de cada indústria, né? Mas você consegue ir colocando até com cor, então visualmente fica muito claro para quem olha, ver o que que tá bom, o que que não tá no EBITDA, sabe? E também dá para fazer até para FCL também, né? O FCO, eu já fiz também para FCO. Então, tipo, se a empresa tem capital de giro, você consegue ir olhando as quebras do capital de giro também bem visualmente. Então, acho que dá para fazer tanto para resultado quanto para fluxo de caixa também. Mais uma sugestão. E foi na verdade, nada é desconectada, né, Rose? Eu te ouvindo falar isso, quando eu entrei na sala, eu lembrei também de mostrar para vocês o que que acontece, tá, gente? Às vezes a gente faz aquela análise compartilhada de resultados meio padrão, assim, que é orçado versus realizado, né? E o que eu quero mostrar para vocês aqui, nesse lado direito, os gráficos, como é que a gente mostrava o orçado versus realizado em termos de margem de negócio. A gente mostrava por driver, a gente não mostrava somente a linha alta. Então, a gente quebrava cada um dos itens que compunha a diferença da margem orçada versus aquela que foi obtida. Então, aqui a gente já mostra um nível de granularidade muito maior, e na reunião eu conseguia chamar quem era responsável por cada um desses itens para justificar. É porque em vez de mostrar o painel, você consegue mostrar a árvore, que já vai dar a ideia do painel, e depois você abre as bridges com as variações de cada caixinha daquela. Exato. Então, aqui essa bridge exatamente mostra isso. Para vocês terem outra visualização, né, outra ideia de visualização que vocês possam usar dentro do dia a dia de vocês, né? Que aqui é uma delas. E a outra material que eu queria mostrar, só que eu não achei ele na íntegra, gente. Então, assim, eu vou mostrar só o que eu achei aqui efetivamente. Tinha um material que eu montei, e aqui já entra num outro, não perfil, mas outra necessidade do parceiro de negócios, que muitas vezes é ignorado por nós. Eu tinha um material que eu treinava os gestores e diretores de área, eu chamava eles, né, as métricas de negócio que realmente importam, tá? Então, eu tinha um material ao qual eu mostrava para eles quais eram as métricas principais do negócio. Então, o que que eles precisavam saber de margem de cliente, de margem gross margin, agora não consegui traduzir todas Margem elas, né? bruta. Margem bruta, o que é o percentual do SG&A da receita, qual era a utilização do negócio, que a gente estava falando aqui de serviços, né? Qual era a média que a gente estava conseguindo de valor, né, de preço, e a receita por dia, e claro, um número aqui de caixa. Então, eu deixava muito claro para eles isso, e aí depois eu ia quebrando. Claro que aqui não tão bonito quanto hoje em dia a gente tem essas ferramentas que fazem para a gente, né? Já super looks anos 80, né? Que era exatamente falando para eles como é que a gente chegava no NOI da empresa, o lucro da empresa, para que eles pudessem entender passo a passo e mostrasse para eles o que que isso significava dentro do mundo deles. Então, eu ia abrindo conforme essa informação ia chegando para eles, com toda uma explicaçãozinha e explicando o que que cada métrica, e aqui nessa apresentação não tem, mas cada uma dessas métricas aqui eu fiz um cálculo do tipo, se aumentar $1 o preço médio, quanto que dava de impacto na receita e no resultado? E quais eram as causas possíveis daquele dólar que estava nos faltando? E aí eu fazia uma comparação de preço de venda de tabela versus o que estava acontecendo na média, para mostrar para eles quão diferente estava, que aquele dólar que eu estava pedindo para eles era tipo $1 dos 15 que eles estavam deixando na mesa. Então, eu ia fazendo essas comparações, assim, eu mostrava para o time comercial, aí no time de utilization, que é a alocação das pessoas nos projetos, eu também falava sobre pessoas que acabavam ficando ociosas, porque era alocado em um projeto de parceria não paga, enfim, né, e como é que a gente podia melhorar alocando aquelas pessoas, qual era o resultado que aquilo gerava. Então, um percentual de utilização aumentava tanto de receita. E eu mostrava assim, um percentual de utilização são
30 pessoas no negócio. 30 pessoas no negócio é um projeto mediano que a gente precisa. É um projeto mediano, aí eu pegava assim, quais eram os nossos clientes e dizia assim, as clientes XYZ tem 120 pessoas. Eu estou pedindo só um projeto de 30 pessoas. Então, eu contextualizava isso para eles. E o último era a questão de headcount, que era muito importante, que eu contextualizava para o pessoal de RH por que a gente precisava contratar, às vezes, no final do mês, em vez de início de mês, e qual era o impacto de custo que aquilo tinha, aí também nessas outras métricas que acabavam acontecendo aqui dentro do negócio. E eu tinha essas visões, que depois eu criei um materialzinho bem mais vamos dizer, autoeducativo, né? Que quando essas pessoas entravam no negócio, ou quando elas viravam líderes, ou quando elas mudavam de área dentro da empresa, porque dentro de uma empresa de tecnologia, como cresce muito rápido e as pessoas se movimentam muito, eu tinha esse material, eu sempre era a parceira de desenvolvimento desses líderes, eu sempre levantava a mão, porque me custava muito caro, não ensiná-las. É isso que eu quero que vocês lembrem. Custa muito caro ter que ficar explicando toda vez, ou entrar em briga, entrar em conflito, porque as pessoas não entendem de onde a gente está vindo. Então, logo que elas chegavam, eu já dava um monte de materiais e tempo. Então, eu dava o material, eu marcava a reunião com elas, explicava, dizia que elas podiam contar comigo, porque quando eu tinha as minhas perguntas, as pessoas não se assustavam, porque elas já estavam prontas para aquilo. Tá? Então, isso é um dos outros materiais que também pode ser criado a partir daqui. Ah, que legal. Dani, Fale, que eu estou olhando aqui eu no chat. compartilhei aqui no chat. Nesse site tem vários exemplos desse gráfico, né? Que você falou dos drivers. A gente estava olhando esse aqui da Lilly, que é, bom, mercado farmacêutico, né? Aí ela divulgou esse resultado onde ela elenca aqui os produtos, né? E como ela chega na margem. Então, é bem parecido com isso que você estava compartilhando com a gente. Esse aqui? Isso. Isso. Então, ó, você vê como Monjara aqui, os de alto custo, eles que representam ali a boa parte do lucro da empresa, né? Que é de Exato. cargo, de o metabólico aqui, que são esse Monjara é igual o Ozempic, o Wegovy aí que o pessoal tá usando para emagrecer, né? Esse é o principal. Uhum. Que legal. Mas então tem muitas possibilidades, né, que a gente pode, a partir do momento que a gente conhece essas alavancas, então não só as alavancas estratégicas de crescimento organizacional, mas alavancas de negócio mesmo, que a gente no dia a dia consegue adicionar valor. Então, como vocês vão vendo, gente, assim, eu às vezes pego alguns conceitos estratégicos muito grandes e aterro eles para a nossa realidade, né? Por isso que até recomendo se vocês puderem assistir o encontro gravado de Scenario Planning, porque quem esteve no fórum assistiu a palestra do Paulino, que também eu disponibilizei para quem está aqui no grupo, tá? Que é uma palestra bem mais estratégica, de mais longo prazo, né, conceitual, e aí depois eu peguei aquele material e aterrei, tá? Aqui para o nosso grupo de como é que a gente pode usar para gerar agilidade nas decisões do dia a dia do FP&A e até mesmo da construção das narrativas, porque tudo, gente, é questão, como é que a gente influencia? É porque a gente tem mais ou menos modelado na nossa cabeça o negócio. Então a gente consegue cada vez mais dar respostas rápidas para chegar no suprassumo de poder dar respostas no papel de pão. Vocês conhecem essa, né? Que o CFO, ele geralmente faz apostas com aqui um cálculo que, não, papel de pão, padeiro, vai dar tal número, e aí quando ele chega para a gente pensa, meu Deus, vai ficar tão longe. Aí varia 1% para cima, 2% para baixo. Então, sempre muito próximo daquilo que era para ser, e nós passamos ali 3, 7 dias modelando, achando que tem que fazer todos os detalhes. Por que que eles conseguem fazer isso, gente? Porque eles aprenderam as alavancas de negócio. E isso aconteceu comigo também, dentro da empresa que eu trabalhei. Porque conforme eu fui trabalhando nas especificidades de cada departamento, os números, quando eu batia um número lá no balanço, eu olhava, não, esse número está errado, não pode ser.
Porque minha mente sabia exatamente quais eram os cálculos que deveriam ter ali atrás. E não, a gente nunca teria vendido 1.000 projetos nesse mês, então tá errado. E é isso que vocês têm que chegar nesse nível. Só que a gente é um exercício do dia a dia. O que mais? Só voltar com essa telinha. Tá? Então, só para conectar, então, e finalizar o que a gente trabalhou hoje, qual é a proposta para, tipo, um mini framework para vocês, ou para que vocês possam passar adiante. A ideia é que a gente possa, então, chegar no FP&A estratégico através do operacional, né, através das alavancas de negócio, decompondo os dados, né, da empresa e decompor esses dados da empresa que começa no financeiro, mas vai parar lá na ponta do negócio, é um desenvolvimento de pensamento analítico. Então, lembrem de fazer isso com os times de vocês também. Façam com que eles pensem nessas pequenezas, né, do negócio, porque são dentro das pequenezas que moram as grandezas. Depois que a gente tem esses dados já quebrados, né, em vários itens, a gente pede para que a gente avalie e priorize essas alavancas no contexto do negócio, porque uma vez que a gente olha aquela árvore, ali vai ter, sei lá, 20, 30, né, lugares, aí vocês têm que voltar lá na estratégia, vocês têm que voltar lá no problema do negócio que vocês estão tentando resolver, a oportunidade que vocês estão tentando criar para priorizar, e isso é pensamento crítico, é se perguntar o que eu efetivamente preciso fazer para adicionar valor, o que problema realmente eu estou tentando resolver, e a gente esquece de fazer isso. Tá? E aí a gente acha que, porque a gente conseguiu quebrar os dados em mínimas partes, a gente cria um dashboard de 30 indicadores. Então, aqui é esse momento que a gente precisa ser muito assertivo, né, na decisão que a gente vai ter, para depois a gente decidir quais são as alavancas que a gente vai focar e traduzir essa decisão para um plano de ação. Então, isso é pensamento estratégico. Quais são efetivamente as alavancas que realmente vão fazer a diferença no negócio todo, tendo o contexto que eu estou trabalhando? Como o Gabriel falou, né, tem algumas coisas que na empresa dele são menos possíveis de mexer do que outras. Quais são essas coisas que são nas empresas de vocês? Por exemplo, na TOTWORKS era impossível demitir pessoas. Se demitia pessoas até que houve um layoff. Então, essa não era uma área que eu precisava ficar necessariamente olhando. O que eu podia fazer em relação a isso é tentar diminuir a contratação e tentar aumentar a alocação das pessoas nos projetos. Então, quais são as alavancas que você usa para lidar com aquela questão? Sem contar que pessoas é o maior custo de uma empresa de serviços. Então, qual é o maior custo dentro da minha empresa que eu tenho que atuar? Como é que eu gero isso? Pensamento estratégico. E aí, gente, tem uma coisa que eu acho que eu vou trazer para vocês, se não sei no próximo encontro, em algum próximo, porque é um tópico que está vindo muito à tona, é gestão de mudança. Porque a gestão da mudança vai trazer para a gente as habilidades de conseguir identificar os stakeholders, criar os storytellings e compartilhar os achados com a gente, com as pessoas, no lugar certo, na hora certa, né? Muito provavelmente não nas reuniões certas. O que eu quero dizer com isso é que muito provavelmente a gente vai alinhar antes de ir para as reuniões. Tá? Então, gestão de mudança é muito importante para a gente ser estratégico. O que a gente fala para quem, quando, onde, antes de ir para ação, que é o último passo que a gente tem. Tá? Então, a gente implementa o plano e gera resultados depois de já ter alinhado com um monte de gente. Quando a gente chega na reunião final, é quase que uma encenação. É um último ato para a gente convidar aqueles que ainda não tinham se convencido, mas que a gente sabe que já tem ali 30%, 40% on-board da nossa ideia. Então, ser estratégico requer da gente fazer todo esse mapeamento e todos esses pensamentos. E, claro, gente, é que nem aprender a dirigir. No início, a gente precisa de um
passo 1, 2, 3, 4, 5, depois a gente se torna automático em fazer essas análises e entender com quem que a gente tem que falar. Resume bem? Ô, Dani, Bom, Tá. posso falar? Aí, nisso aqui, é uma coisa que a Renata fala muito. É a orquestrar sem ter a agenda oculta, né? A Renata fala muito isso pra gente. Como que a gente orquestra tudo isso, fornece a visão, sem meio que ser um teatro, mas você tá ali, um papel estratégico, tentando vender sua ideia, mas sem ter essas agendas ocultas, né? Isso ela fala muito sobre isso, para que a reunião não seja aquilo, que a gente construa em conjunto, que seja uma construção em conjunto de fato, onde todos possam opinar, todos possam já ter validado os números e numa reunião você leva ali para a tomada de fato da decisão. Aí podendo ser sim ou não a decisão e não ser, né? Não ser só um teatro ali. Isso que a Renata traz muito, eu acho que contribui aqui para esse tema. E se não ficou claro, como eu falei, o Gabriel explicou melhor, né? Conseguir ir colaborando ao longo desse processo para chegar na reunião da ação e já tá ali a decisão pronta para ser feita, né? Mais alguma pontuação? Não, eu acho que eu ia só falar dele ali, daquele, daquele framework ali que você colocou. É que às vezes também tem muita ânsia de ver as visões, né? Então, do exercício, e aí não se dá tempo dos times trabalharem, né? Então, um pouco do que eu vejo aqui de impacto é isso. Ah, não, me mostra como que tá o número. Eu falo, não, vou te mostrar quando a gente já tiver trabalhado, tiver otimizado a visão, né? Que as áreas já estejam com os números condizentes, né? E às vezes nessa ânsia de resultado, né? De como que tá o exercício, como que tá o trabalho, já se antecipa, já se queima a largada, né? Que eu falo muito, o pessoal fala, não, Uhum. queimou a largada, porque já foi para a diretoria uma visão que ainda não está validada ou 100% refinada ali, né? Não tem o trabalho dos times, né? Tá muito ali ainda na zona de desejo, né? Das áreas, né? E aí o número fica horrível, né? Então também tem um É. pouco ali de trabalho de ansiedade ali para gestionar. Com certeza. E aqui a gente tem que lembrar que tem um ponto da gente não ser perfeccionista, né, e ficar escondendo o número por muito tempo, mas eu acho que o que o Vassoler está trazendo aqui, eu vou contextualizar um pouco o Vassoler, porque eu conheço a empresa e o momento, né, é que quando a gente também tem uma empresa ou um lugar onde o orçamento historicamente chega na mesa de diretoria inflado, catastrófico, sabe? Aqueles melancólicos que a gente chega e pensa assim, quem é que trabalhou nisso tanto tempo? Cria uma ansiedade cultural. Então demora para se quebrar essa ansiedade dentro de um processo de mudança. Como é que a gente muda isso? É fazendo muita gestão de mudança. Muita conversa e entendimento de que vai sair na hora certa, desde que essa hora certa não seja o último minuto, né? Desde que a gente não fique segurando informação a ponto de, mas que a gente possa colaborar, dizendo assim, se eu te mostrasse o número hoje, tu não ia gostar, portanto eu estou trabalhando e não está pronto ainda para ser mostrado. Então a gente também se posicionar com um lugar de autoridade, Sim, né, de a sim, gente sim, poder trazer para as pessoas esse lugar. E eu estou repetindo isso, Vassoler, porque isso acontece em muita empresa, tá? Não é só aí, sim, muita empresa. sim. Eu já trabalhei, na verdade, até no oposto, viu, Dani? Uhum, Que era do chegar na agenda do diretor, o diretor olhar o número e falar assim, não, vocês não trabalharam. Eu tô deixando, eu tô saindo, vocês podem trabalhar e vocês marcam uma outra agenda comigo, quando vocês estiverem com um número decente para me apresentar. exatamente, eu também já Então, vivenciei isso. De entrar numa ligação, a pessoa dos Estados Unidos olhar o número e dizer assim, é isso que tem para me apresentar? Ah, a gente fala daqui a uns dias, porque isso aí não está pronto para eu ver. Puf, e desligou e saiu. isso.
E eu fiquei lá, Exato. com a minha apresentação de 15 slides. Eu demorei a noite inteira virada lá, tentando mostrar. Né? Mas essa acho que é a parte da. Acho que esse ponto que você falou aí de gestão de mudança, acho que é o. Acho que ele é super importante pra gente estar com as ferramentas bem à flor da pele ali pra trabalhar, porque É muita gestão de é bem expectativas. hard. É, É isso, então, hoje. Por hoje, gente. Tem vários aplicativos que foram colocados aqui no chat. Quem lembrar, puder colocar no nosso grupo melhor. Acho que eu também preciso de uma dica de vocês, de uma IA que faça uma boa ata de reunião, tá? Porque quando eu vi as últimas, a que eu não gostei, a ata. Então, se vocês estiverem trabalhando com alguma que esteja dando resultado efetivo, aí me contem, para que eu possa também transcrever alguns desses encontros. E se alguém tiver escrevendo aí as suas anotações e quiserem partilhar também, fiquem à vontade, gente. Uma boa noite a Maravilha. todos. Só já respondendo um dos pedidos que você fez, aqui a gente tem usado muito o Gemini. Ele tanto transcreve a reunião quanto ele gera insights com base no que foi falado. É bem legal. Tem gerado coisas bem valiosas aqui pra gente. Depois eu vou entrar em contato contigo para te perguntar como é que eu faço. Beleza. Muito obrigada, gente. Foi super rico, como a Jaque falou. Espero que vocês tenham saído cheio de novas ideias e troquem com os colegas, lembrem que eles estão lá no grupo, chamem foto, né? Já que a gente sempre esquece a foto e chega essa hora, tá todo mundo já acabado, mas tá tudo bem. Mostra que a gente trabalhou Tem que gerar muito mídia, forte. Dani. Ainda bem que eu tenho as minhas marqueteiras aqui, minhas personal marqueteiras, gente. Então, às vezes eu esqueço. Quem tiver aí, abre a câmera, chega bem pertinho, dá um sorriso, que eu vou pegar minha ferramenta e tirar uma foto nossa agora. Ixi, saiu o comentário da Rose aqui. Peraí, gente, vai ter que fazer de novo. De novo. Pronto, agora sim. Vou botar lá no nosso grupo. Se quiserem fazer post no LinkedIn, não esqueçam de marcar a gente. É um assunto muito interessante. Se quiserem compartilhar com outras pessoas, fiquem à vontade. Eu só peço para não compartilhar os nossos materiais internos necessariamente. Se quiserem postar foto aqui do encontro, não, isso não tem problema. Mas, né, os nossos materiais é para quem está aqui e está com exclusividade recebendo eles. Mas, com certeza, se vocês quiserem apresentar para a equipe de vocês também, não tem problema nenhum. Tá bom, gente? Um grande abraço, um bom descanso.